Hoje nós estamos vivendo nesses últimos domingos, sobretudo no domingo passado e neste domingo, um trecho do Evangelho segundo São Lucas, talvez um dos mais belos de toda a harmonia, o conjunto dos textos. Por quê, Padre? Porque nestes textos nós estamos vislumbrando a moral, aquilo que é o ético cristão. No domingo passado, nosso Senhor nos convidava: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que passam necessidades, ai daqueles que são ricos, ai daqueles que já têm tudo, enfim. Hoje nós estamos a refletir sobre o perdão, o amor àqueles que talvez você julgue não valha nada. A primeira leitura nos auxilia neste Evangelho porque apresenta um dado histórico de uma perseguição ferrenha do rei Saul, que com medo de perder o trono, persegue o jovem Davi. Mas qual o critério, Padre, da perseguição? O que foi que Davi fez para Saul para merecer tamanha atitude? Saul sai com um destacamento de 3.000 soldados à captura do rei de Davi para matá-lo. O que foi que Davi fez de tão deprimente assim para merecer a morte? O capítulo 17, versículo 49, 1 Samuel, mostra que Davi combateu o gigante Golias, que é a figura dos filisteus. No capítulo 18 do mesmo livro, nós vemos no versículo 7, o povo ovacionando Davi, dizendo, depreciando o rei Saul e enaltecendo a figura de Davi, dizendo: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Isso causou uma ira no rei, porque não duraria muito tempo, o rei Saul seria destronado e Davi assumiria o trono. E para não perder a mamada, para não perder o trono, graças a Deus, nós não vivemos essa realidade mais. Ninguém persegue politicamente ninguém, isso é coisa só de Saul com Davi. Veja o que faz a ambição do poder, a perseguição, a ponto até de fazer conchavo diabólico, execução até de parentes e amigos. Quantas pessoas não ficaram intrigadas por causa de política partidária? A política é bonita, mas quando direciona para partido X ou Y, causa uma celeuma na família. Quantas famílias divididas nesses últimos tempos, e até odiadas por causa de fulano e beltrano. Lembrem da primeira leitura de domingo passado: maldito o homem que confia no homem. Pois bem, Saul perseguiu Davi no deserto de Zif, e lá talvez se cansou por conta do excesso de correria, o calor intenso que levou o cansaço. Ele parou e dormiu. Sinceramente, queridos, se você estivesse no lugar de Abisai, se você fosse aquele ao qual está sendo perseguido, Davi, sinceramente, o que é que você faria nesta hora
vendo o seu oponente dormindo em sua frente. Pois bem, que coisa linda, e é aqui que está a ponte para o evangelho de hoje. Davi olha para Abisai, porque Abisai tinha feito uma proposta até encantadora para aquela situação. Antes de morrer, é preferível matar. Que inclusive o catecismo da Igreja Católica lhe dá essa condição, viu? Tá? O mandamento 5º, não matar, prescreve em algumas situações até a execução do seu oponente, caso ele queira lhe matar. No entanto, Davi não arrogou desse direito. Ele olha para Abisai e diz, e essa frase é fantástica, a gente poderia escrever talvez numa tabuleta e refletir durante a semana: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? De fato, Saul foi ungido para ser rei. Todos os magistrados, todos os reis, profetas, são todos ungidos do Senhor para levar o povo a Deus. E por isso, Davi nega esse direito em detrimento à vida daquele que é ungido do Senhor. Às vezes, acontece lá nas nossas comunidadezinhas, né? Fulano, você não é muito simpático e por isso faz o inferno do outro. Não faça. Porque o outro certamente é ungido também do Senhor. É, padre? É, porque aquele feiozinho, aquela feiozinha foi batizado. Ela é cristã, embora talvez não viva. No entanto, é seu irmão, sua irmã, filho do mesmo pai. E olha, querida comunidade, o evangelho de hoje nos convoca a olhar para o exemplo de Davi e tomar uma atitude coerente. Padre, como é difícil perdoar, padre, e é verdade, querido. Digo para você com todas as letras, é muito difícil e é impossível se for apenas olhar para a sua naturalidade. Porque, infelizmente, a lei de Talião, o código de Hammurabi, perdura no coração dos homens, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A gente quer vingar aqueles que nos fizeram mal. A gente quer que o outro se dane. Na verdade, queridos, e é somente a religião cristã que dá um passo além de todas as outras religiões, porque ninguém nunca ouviu na história da humanidade uma proposta tão complicada esta: rezar pelo inimigo, amar aquele que te odeia, bendizer os que te amaldiçoam e rezar por aqueles que vos caluniam. Ah, padre, como é difícil. E eu digo que não é difícil, é impossível, humanamente falando. Todavia, mas aqui está aquele que não apenas te diz para fazer, ele mesmo fez e ele te dá a condição para isso. Exemplo, quando Jesus estava sendo maltratado, no caminho para o Calvário, sendo esnobado, sendo chicoteado, carregando um madeiro infinitamente maior do que o seu peso, com uns cravos pontiagudos em sua cabeça, sendo chicoteado minuto a minuto, e mais do que isso, ao seu derredor, um monte de gente esnobando: tu não és Deus, vamos, faça alguma coisa. E quando estava lá no prego, no alto de um cruzeiro,
foi capaz de dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus te pede para amar o inimigo, primeiro ele deu o exemplo, segundo, deu a graça. Graça, Padre? Sim. Lembra do que Paulo diz na carta aos Filipenses 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Lembrem do que Jesus disse, João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Ele te deu, me deu, nos deu a condição para perdoar e pedir perdão. Porque sozinho, pela nossa natureza, isso é impossível. Ninguém vai conseguir perdoar. Por isso que vez por outra alguém chega e diz: Padre, fulana, Padre, eu não consigo perdoar. E não consegue mesmo não. Não vai conseguir. Infelizmente nós somos feitos do pó. E é por isso que a segunda leitura tem a imagem de dois homens. De um lado, o homem terrestre, do outro lado, o homem celeste. De um lado, aquele que fica só olhando para o chão, do outro lado, aquele que nos convida a olhar para o alto. De fato, queridos, se a gente ficar desse lado, olhando para o homem terrestre, a gente não vai ser capaz de fazer absolutamente nada. Todavia, aquele que está do outro lado, o homem espiritual, como diz a segunda leitura de hoje, que nos convida a não perder o céu. Porque o que está em jogo aqui, queridos, é a felicidade eterna. A felicidade eterna. A gente perdoa e pede perdão aos outros, não é porque o outro é bonzinho, não é porque o outro merece. E ainda bem que Nosso Senhor apenas mandou a gente amar, mas não criar amizade. Pode olhar, Ele não mandou a gente ficar amigo do nosso inimigo. Não, porque pode ser que você leve uma punhalada nas costas. Mas Ele mandou a gente amar, perdoar e desejar o bem. E rezar por aqueles que nos caluniam. Agora, sinceramente, você talvez pode ter alguém que não é muito simpático a você. Você tem desejado o bem a essa pessoa? Porque diz o capítulo 5 de Mateus, versículo 45, que Deus, quando faz chover, Ele faz chover para bons e maus, para justos e injustos. Ou como diz o evangelho de hoje, né? Sede misericordiosos, porque o Pai é misericordioso. Ele seja bondoso, porque a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Ou seja, Deus não espera que o outro seja bom para que ele apresente a sua bondade. Nós é que fazemos isso. Eu só quero ser bonzinho com quem é bonzinho comigo. Eu só quero desejar o bem quem deseja o bem para mim. Mas isso é típico da nossa natureza. O que a gente precisa é dar um passo além da nossa natureza. Se nós ficamos presos apenas à nossa natureza, o que nós estamos a fazer de extraordinário? Nada, porque os pagãos também fazem a mesma coisa. Pode olhar. Os pagãos odeiam quem os odeiam e amam os que te amam. Os pagãos dão e emprestam quem pode retribuir. Os pagãos sentem bem com seus amigos e odeiam aqueles que te odeiam. Pronto, não tá. Então o cristão tem que dar um passo além. E é isso, e essa é a proposta da liturgia deste 7º domingo do tempo comum. Davi nos ensinou, ele podia ter cravado, deveria ter dito: vai, Abisai, mata esse desgraçado, enfia essa espada no peito desse infeliz. Mas não fez. Querida comunidade, pode ter certeza que desejar o bem para aqueles que nos odeiam, somente nós somos beneficiados. Sério, padre? Sério.
Olha como é que você reza o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas. Como é que é mesmo que eu esqueci? Muito bem. Então, se você não perdoa aqueles que te são ingratos, infelizes, o que é que você espera no céu? Me diga. Nada. Porque você mesmo está dizendo que não precisa. Porque é a mesma medida, como encerra o evangelho de hoje, foi colocado em vosso colo uma medida transbordante, calcada, sacudida em vosso colo, com a mesma medida com que você medir os outros, vocês serão. Alguém aqui assistiu aquele filme do Alto da Compadecida 2? Já assistiu, seu Diácono? Vocês viram quando Chicó chegou no céu? Porque Chicó, o céu virou uma estrada para Chicó. Chicó vai e volta, vai e volta. E é interessante que quando Chicó morreu, a primeira figura que apareceu a ele foi o bode. Agora vocês viram a face do bode? A cara do bode é a cara do Chicó. E quando Chicó chegou no céu, diante de Jesus, vocês viram que Jesus tinha a face de Chicó. Danou-se. E agora Chicó virou 3 personagens? E é aqui que a gente entende, talvez, quem sabe, o interesse do autor quando escreve, quando narra, quando apresenta esse filme. Certamente é porque está baseado nesse texto. Não é nosso Senhor que vai nos julgar. Não é nosso Senhor que vai dizer: olha, o que foi que você fez lá na terra? É a sua própria consciência. Ou seja, a imagem do Jesus que está lá diante de Chicó é ele mesmo, ou seja, o seu eu. A imagem do diabo que está lá tentando arrastar Chicó para o inferno é ele mesmo. Ou seja, é a nossa consciência que vai nos acusar ou vai nos absolver. Por quê, Padre? Porque nosso Senhor já fez a sua parte. Ele já deu a nós tudo o que a gente deve fazer para chegar ao céu. Ou, se você quiser se perder na vida, também está em sua mão a decisão. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz que nosso Senhor coloca diante de você 2 caminhos. Um que te leva para a morte, outro que te leva para a vida. Mas Ele te convida a escolher a vida. A vida, queridos. Portanto, talvez aqui está a mensagem para a nossa reflexão nesta noite, nessa semana, ao longo desses dias, até domingo próximo. O que é que a gente está fazendo na vida? Como é que você tem tratado as pessoas que lhe fazem o mal? Nosso Senhor te convida a rezar por eles, a amar, desejar o bem. E é verdade, queridos, quando você perdoa ou pede perdão, o beneficiado na história é você e não o outro. A liturgia de hoje é um convite. E aqui eu repito, pela nossa própria condição isso é impossível. Mas nosso Senhor nos dá a graça. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele nos quer que nós cheguemos a Deus, ao céu. Mas Ele sabe que não depende dele. Aquilo que Santo Agostinho diz como uma frase magistral: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, o Deus que te criou sem precisar de você, Ele não vai te salvar sem precisar de você. Porque a escolha é aqui. As nossas opções estão aqui, querida comunidade. Que essa liturgia deste 7º domingo do tempo comum nos dê a graça de entendermos que o que eu mais preciso e espero não é a complacência dos homens,
mas a salvação divina. O que eu espero não é ser bem aceito pelos homens dessa terra, mas ser acolhido entre os anjos do céu. E por isso é que eu devo fazer alguma coisa. Por isso, querida comunidade, levemos para casa essa mensagem. Para aquele que não tem muita simpatia por você, não importa, primeiro faça uma autoanálise. O que foi que você fez de errado? Se você fez alguma coisa de errado, corrija, peça perdão, tenha a humildade de reconhecer que você pisou na bola. Todavia, se foi o outro que pisou na bola contigo, dê a essa pessoa a oportunidade de se reparar e tenha compaixão dessa pessoa e reze por ela e deseje o bem e peça ao bom Deus: Senhor, o que o Senhor tem para me dar, Senhor, conceda a essa pessoa que me odeia, porque assim, pouco a pouco, vai saindo do seu coração mágoa, ódio, ressentimento, orgulho, soberba, vaidade. Ah, como é bonito um ser humano que não tem no coração mágoa. Ah, como é bonito um ser humano que não tem o coração fechado por causa do ódio. É como um pássaro que voa fora da gaiola. Queridos, lembre do que o Paulo disse na carta aos Efésios 6, versículo 12. A nossa luta não é contra os homens de carne. A nossa luta é contra o espírito das trevas, não, o príncipe desse mundo. Ou seja, quando você vir alguém que tem prazer pela desgraça dos outros, pode ter certeza que aquela pessoa está com um cão no couro. Aquela pessoa que está feliz quando vê você sofrendo, pode ter certeza que essa pessoa está com o diabo, porque nenhum cristão fica feliz quando vê alguém triste, sofrendo e passando por alguma dificuldade. Nenhum cristão se sente feliz, porque isso é coisa do diabo e não de Deus. Por isso, eu vos peço e também me incluo nessa mesma solicitação: vamos desejar o bem a quem nos deseja o mal. Não perca a noite de sono por causa dos outros, porque pode ter certeza que o diabo está fazendo assim, ó. Toma, eu estou achando é bonito. Ah, padre, eu viro para um lado e eu escuto a voz: toma, infeliz, bandida. Eu viro para o outro lado, eu vejo a imagem daquela pessoa que não gosta de mim, padre, e eu não consigo dormir à noite. É isso que a sua adversária quer, que você se perca na vida. Não dê gosto, não deixe essa pessoa feliz, porque infelizmente você está se tornando escrava dessa pessoa. Não faça isso não, querido. Coloque diante de Deus: Senhor, me ajude, Senhor, a olhar para aquela infame e perdoar aquela bandida, porque eu não quero perder o maior tesouro que é o céu. Eu não faço, Senhor, isso por ela, eu faço pela nossa amizade, pelo meu amor que eu tenho por Ti, Senhor, porque o Senhor demonstrou muito amor para comigo, a ponto até de dar a vida, como diz 1 João 4, versículo 8, Deus é amor, e se Ele é amor e nos amou por primeiro, a gente deve fazer alguma coisa por causa dEle, esperando a nossa salvação. Não permita, queridos, que o seu oponente saia vencedor, quando você fica deprimido, triste, acabrunhado, perdendo noite de sono, porque é isso que o diabo está fazendo, ó, batendo palma e fazendo festa. Não faça isso. Coloque-se diante de Deus e peça a Ele: Senhor, me ajude. Assim como o Senhor precisou de um sirineu, eu também preciso. Que o Senhor me ajude a carregar a minha cruz, para que eu tenha a coragem e a capacidade de dizer para os meus algozes: eu te perdoo, como fizera Estevão naquele momento de agrura, pedindo perdão a Deus pelos seus malfeitores, por aqueles que estavam lhe apedrejando.
Dá, Senhor, assim como deste à Virgem Maria, olhando para o seu filho agonizando no alto da cruz, e certamente a Bíblia não apresenta, mas com certeza, por um coração generoso que ela tem, ela certamente não maldisse aos seus oponentes. Dá, por sua intercessão, a mesma coragem e capacidade de ver aqueles que não têm simpatia por nós e a gente poder dizer: eu te perdoo, porque eu tenho certeza que não é você que faz isso, é alguém que é muito maior e tem mais força do que você para fazer. Que Deus nos abençoe, comunidade, que essas palavras reverberem no nosso coração e na nossa vida, e que ao longo da semana a gente possa pedir a Ele a graça do perdão para aqueles que são os nossos inimigos. Peça a nosso Senhor a graça. Viva, não como aquele que ao olhar o adversário cospe no chão, torce a cara, mas seja um cristão autêntico, de cabeça erguida. Faço isso não por ele, não por ela, mas faço isso porque eu não quero perder o meu tesouro maior. Com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Amém.